Você sabia que a sua ansiedade pode ser seu instinto gritando numa língua que você ainda não aprendeu a ouvir? Você acorda com aquela sensação estranha. Não dá para nomear direito. É um peso no peito, uma inquietação que não tem endereço, um pensamento que fica circulando, mas não chega em lugar nenhum. Você olha para a vida e tudo parece razoavelmente bem. Não tem nenhuma catástrofe óbvia, não tem nada errado o suficiente para justificar o que você está sentindo. E ainda assim, está lá. Então você faz o que a maioria das pessoas faz. Você dá um nome para isso. É ansiedade. E de certa forma nomear alivia. Porque pelo menos você não está mais flutuando no vazio. Agora tem uma palavra, uma categoria, uma caixinha onde enfiar tudo aquilo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, e quero que você responda devagar, não com a primeira coisa que vier à cabeça. Quando você chama isso de ansiedade, você está tentando entender o que está sentindo? Ou está tentando fazer esse sentimento parar? Porque esses dois movimentos parecem iguais, mas são completamente diferentes. Um te aproxima de você mesmo, o outro te afasta, com a ilusão de que te aproximou. E é aqui que começa o erro, não no sentimento, no nome que você deu para ele. A humanidade tem uma relação complicada com o desconforto, desde sempre. Quando algo dói, física ou emocionalmente, o impulso imediato é fazer parar, não entender, parar. E isso faz sentido num nível de sobrevivência. Se você encostar a mão no fogo, não é hora de filosofar, é hora de tirar a mão. O problema é que levamos essa lógica para dentro. E o que funciona com o fogo, não funciona com o que está acontecendo dentro de você. Quando você sente aquele aperto no peito, aquela agitação, aquele não sei o que é, mas está me incomodando, e você chama tudo de ansiedade, você está fazendo o equivalente emocional de colocar esparadrapo numa fratura. A dor pode diminuir por um tempo, mas a fratura continua lá. Agora, antes de continuar, preciso ser preciso aqui. Ansiedade existe. É um fenômeno real. Há pessoas que têm transtorno de ansiedade diagnosticável, que interfere de forma significativa na vida e que pode precisar de acompanhamento profissional. Não estou negando isso. Não é esse o ponto. O ponto é o seguinte: a ansiedade virou um guarda-chuva. Tudo que desconforta vai parar debaixo desse guarda-chuva. Medo de mudar de emprego, ansiedade. Sensação de que sua vida não está alinhada, ansiedade. Intuição de que uma relação está errada, ansiedade. Sinal de que você está vivendo uma vida que não é sua, ansiedade. E quando você joga tudo embaixo do mesmo guarda-chuva, você perde a capacidade de distinguir. Você perde a capacidade de perguntar: isso é um ruído aleatório do sistema nervoso? Ou isso é informação? Porque essas duas coisas são muito diferentes e merecem respostas completamente opostas. Se é ruído, você aprende a regular. Se é informação, você aprende a ouvir. Mas se você trata os dois da mesma forma, chamando tudo de ansiedade e tentando fazer parar, você vai silenciar exatamente o que mais precisava ouvir e vai continuar sentindo, porque o sinal não some. Ele insiste, ele bate mais alto, ele muda de forma, até que você para e presta atenção. Vamos voltar à origem. Do ponto de vista da biologia, a ansiedade não é um defeito, é um sistema de alerta. O corpo humano evoluiu durante milhares de anos com uma prioridade central: sobreviver. E para sobreviver, você precisa de um sistema que detecte ameaças antes que elas se tornem fatais. Esse sistema é o que ficou conhecido popularmente como resposta de luta ou fuga. Seu sistema nervoso autônomo, a parte do seu sistema nervoso que opera sem você pensar conscientemente, escaneia o ambiente constantemente. Está seguro? Tem ameaça? O que é isso ali? Quando detecta algo que interpreta como perigo, real ou imaginado, ele ativa. Coração acelera. Respiração fica curta. Músculos tensionam. Atenção se estreita. Tudo isso para uma finalidade: te preparar para agir.
Esse sistema salvou a vida dos seus ancestrais inúmeras vezes, porque a ameaça era concreta, era o predador, era a tempestade, era o inimigo visível. O problema é que esse sistema não foi atualizado para o mundo moderno. Ele não distingue entre "tem um leão vindo em minha direção" e "tenho uma reunião amanhã que pode mudar minha carreira". Ele não distingue entre "esse território é perigoso" e "essa relação está me destruindo aos poucos". Ele ativa do mesmo jeito, com a mesma intensidade, com a mesma urgência. E aí você sente tudo aquilo, o aperto, a agitação, a inquietação, e chama de ansiedade. Mas o que o seu sistema nervoso estava fazendo? Estava tentando te dizer alguma coisa. Estava rastreando algo. Estava apontando para algum lugar. A questão não é silenciar o alarme. A questão é descobrir para onde ele está apontando. Porque há uma diferença enorme entre um alarme que disparou sem motivo e um alarme que disparou porque tem fumaça no corredor. E você não vai saber qual é qual se a sua primeira reação for sempre desligar o barulho. Existe um conceito que o psicólogo Eugene Gendlin desenvolveu ao longo de décadas de pesquisa sobre como as pessoas mudam ou não mudam dentro do processo terapêutico. Ele descobriu algo intrigante. As pessoas que mais progrediam na terapia tinham algo em comum. Não era o tipo de terapeuta. Não era a abordagem teórica. Não era nem o quanto elas sofriam. Era a capacidade de perceber algo vago, difuso, corporalmente sentido, e ficar com esse sentimento sem fugir dele. Ele chamou isso de felt sense, o sentido sentido, a sensação sentida. Essa percepção corporal imprecisa, que não tem ainda palavras, que você sabe que está lá, mas não consegue ainda articular, essa é a fonte. E o que a maioria das pessoas faz com isso? Nomeia rapidamente ansiedade, estresse, TPM, cansaço e passa para frente, sem investigar, sem ficar, sem perguntar. O que exatamente é isso? Gendlin descobriu que ficar com esse felt sense, sem nomear prematuramente, é o que permite que a informação nele contida se revele. É lento, é desconfortável, mas é preciso. E o que se revela quase sempre não é o que você esperava. Ao longo de anos observando como as pessoas se relacionam com suas próprias emoções e reações, ficou evidente um padrão. O que chamamos de ansiedade raramente é uma coisa só. É geralmente um de 3 sinais. Às vezes uma combinação deles, mas cada um tem uma natureza diferente, uma origem diferente, e pede uma resposta diferente. Deixa eu te apresentar os 3. O primeiro tipo é aquele que eu chamo de instinto, e que talvez seja o mais subestimado de todos. Você está numa situação. Pode ser uma reunião, uma conversa, uma decisão que precisa tomar, e tem algo que não bate. Não tem argumento claro, não tem lógica articulada, mas tem uma sensação de "isso não está certo", e então vem a voz da razão, a sua própria, que diz: "Para com isso, você está exagerando, não tem nada de errado", e você obedece à razão. E ignora o sinal. E meses depois, às vezes anos depois, você olha para trás e pensa: eu sabia desde o começo, mas não ouvi. O instinto é a forma como o seu sistema nervoso processa informações que sua mente consciente ainda não categorizou. Ele rastreia microexpressões, inconsistências no comportamento, padrões que se repetem de forma sutil, discrepâncias entre o que é dito e o que é feito. Ele é rápido, pré-verbal, corporal, e ele costuma aparecer como aquela inquietação inexplicável que você, acertou, chama de ansiedade. A questão que o instinto propõe, e que você precisa aprender a ouvir, é: tem algo aqui que eu preciso ver mais de perto. Não é pânico, não é catastrofização, é investigação, e a resposta correta para ele não é acalmar, é prestar atenção. O segundo tipo é diferente. Esse não aparece em situações específicas. Ele aparece na vida de forma difusa. É aquele cansaço que não passa. Aquela falta de sentido que se instala aos poucos. Aquela sensação de que você está vivendo, mas não exatamente a sua vida. Esse sinal tem uma característica particular.
ele piora nos momentos de quietude. Quando você está ocupado, trabalhando, resolvendo, produzindo, ele some. Quando você para, no final de semana, nas férias, naquele momento de silêncio antes de dormir, ele aparece. E então, você enche o silêncio de barulho, série, redes sociais, conversa, qualquer coisa, porque o barulho mantém o sinal abafado. Mas o sinal não some. Esse é o sinal do desalinhamento. Ele está dizendo: o que você está fazendo com sua vida não é quem você é. Pode ser a carreira, pode ser o relacionamento, pode ser o lugar onde você mora, pode ser os valores que você abandonou no caminho, pode ser a versão de você que você foi construindo para ser aceito e que ficou grande demais, pesada demais, falsa demais. Esse sinal não pede que você largue tudo amanhã. Ele pede que você pare de fingir que não está sentindo. Porque ignorá-lo tem um custo. O custo é viver uma vida inteira que parece razoavelmente ok, mas que não é sua. E chegar em algum momento, pode ser aos 40, pode ser aos 60, e perceber que passou, que o tempo passou, e que você nunca viveu o que de fato queria viver. O desalinhamento não é ansiedade no sentido clínico, é consciência. É a parte de você que ainda sabe o que você é, tentando se fazer ouvir acima de tudo que você construiu para escondê-la. O terceiro tipo é o mais silencioso de todos, e talvez o mais confundido com ansiedade. Existe um fenômeno bem documentado na psicologia. Emoções que não são processadas não desaparecem. Elas ficam, às vezes por anos, às vezes por décadas. Você perdeu algo. Pode ter sido uma relação, uma fase da vida, uma versão de você mesmo, uma oportunidade que não voltou, um sonho que você enterrou antes de ter vivido. E na época, por 1000 razões, você não parou para sentir. Não tinha espaço. Não era seguro, não era produtivo, tinha coisa para resolver. Então você seguiu em frente, mas o luto ficou. E ele se manifesta de formas que você não reconhece como luto. Irritabilidade, que não tem causa clara. Tristeza que aparece do nada. Sensação de vazio que não fecha. Reações desproporcionais a situações pequenas, porque a situação pequena tocou em algo enorme que está lá, parado, esperando ser sentido. Você chama de ansiedade, de humor ruim, de cansaço, mas é luto. E o luto não tem atalho. Ele precisa ser sentido. Não precisa ser dramático. Não precisa de um ritual. Mas precisa de espaço. Precisa que você pare, mesmo que por alguns minutos, e reconheça: eu perdi isso. Isso doeu. Ainda dói. E isso está bem. A ausência desse espaço é o que mantém o sinal circulando, mudando de forma, aparecendo como ansiedade, como tensão, como a sensação de que tem sempre alguma coisa errada, mas você nunca sabe o quê. Se esses sinais são reais, são, a pergunta que segue naturalmente é: por que é tão difícil ouvi-los? A resposta tem várias camadas. A primeira é cultural. Vivemos numa cultura que patologizou o desconforto. Se você sente algo que não é confortável, tem remédio para isso. Tem aplicativo. Tem técnica de respiração. Tem meditação de 5 minutos que vai te deixar bem. Não estou dizendo que essas ferramentas são inúteis. Algumas são genuinamente úteis. Mas o problema é o framing. O desconforto é tratado como erro do sistema, como algo que precisa ser corrigido, como ruído. E quando você trata toda forma de desconforto como ruído, você silencia também o sinal, porque o sinal dói, o sinal incomoda, o sinal te tira do lugar confortável. E no exato momento em que ele aparece, seu impulso é fazer parar. A segunda razão é mais pessoal. Ouvir os sinais é perigoso, não fisicamente, existencialmente. Porque se você ouvir o instinto, talvez precise tomar uma decisão que você não está pronto para tomar. Se você ouvir o desalinhamento, talvez precise mudar algo que é confortável na superfície, mas vazio por dentro. Se você ouvir o luto, vai precisar sentir uma dor que você passou anos evitando. Então, não ouvir tem uma função. É uma forma de proteção. O problema
é que essa proteção tem prazo de validade. No curto prazo, funciona. No médio prazo, você começa a sentir os efeitos colaterais. No longo prazo, o sistema cobra o preço. E o preço do não ouvir é sempre maior do que o preço do ouvir. Sempre. A terceira razão é mais sutil, e talvez a mais importante. Você não foi ensinado a ouvir. Pense na sua infância. Quando você sentia algo, medo, tristeza, raiva, frustração, o que a maioria dos adultos ao redor fazia? Tentava fazer parar. Não chora não. Não tem nada de errado. Para de drama. Vai lá brincar. Com a melhor das intenções, os adultos te ensinaram a desconectar do que estava sentindo, porque eles próprios não sabiam o que fazer com emoções, porque eles também tinham sido ensinados assim, porque era mais prático que a criança parasse de chorar do que sentar e descobrir o que estava acontecendo dentro dela. E você aprendeu. Aprendeu que sentir é inconveniente, aprendeu que sentir é fraqueza, aprendeu que sentir atrapalha, e levou esse aprendizado para a vida adulta. Então, quando o sinal aparece, você tem décadas de hábito que te empurram em direção ao silenciamento. É automático, é rápido, é tão natural que nem percebe que está fazendo. Então, o que fazer? Primeiro, e isso é importante, não estou dizendo que você deve mergulhar de cabeça em cada coisa que sente e ficar ruminando por horas. Isso não é ouvir, isso é afogar. Ouvir os sinais é uma habilidade. Como qualquer habilidade, precisa ser desenvolvida com método. Deixa eu te dar um caminho concreto. Da próxima vez que sentir aquela inquietação, antes de chamar de ansiedade, pause. Só isso. Não tente resolver. Não tente entender ainda. Só pare antes de nomear, porque o nome fecha a investigação e você precisa que ela permaneça aberta. Perceba. Onde exatamente você está sentindo isso? Peito, garganta, estômago, ombros? Vá até lá. Coloque atenção nessa região. Não para fazer parar, só para encontrar. Gendlin descobriu que quando você leva a atenção a uma sensação corporal sem tentar mudá-la, ela começa a revelar sua natureza. É como quando você olha para algo na penumbra. Se você forçar, não enxerga. Se você relaxar o olhar, a forma começa a aparecer. Não pergunte por que estou ansioso. Essa pergunta te manda para o modo racional, que vai produzir uma lista de possíveis causas, nenhuma das quais vai tocar no real. Pergunte, o que exatamente esse sentimento quer me dizer? Ou ainda mais direto, se esse desconforto pudesse falar, o que ele diria? E então, espere. Não force a resposta. Dê espaço. Às vezes vem imediatamente. Às vezes demora horas. Às vezes você adormece e acorda sabendo. Mas a pergunta precisa ser feita. Depois que a sensação começar a revelar algo, você vai precisar distinguir. É ruído ou sinal? Tem uma forma prática de fazer isso. Ruído, geralmente, aparece em resposta a ameaças abstratas e futuras. Se alimenta de mais pensamento. Quanto mais você pensa, mais cresce. Não aponta para nenhum lugar específico. Diminui quando você se distrai. Sinal, geralmente, persiste mesmo quando você tenta ignorar. Tem uma direção. Aponta para algo concreto. Fica mais claro quando você para de fugir, não quando você foge. Tem algo de familiar. Uma parte de você reconhece o que está sendo dito. Não é uma distinção perfeita, mas é um começo. E depois disso, vem a resposta ao que você encontrou. Essa parte não tem receita, porque o que você vai encontrar quando parar de chamar tudo de ansiedade e começar a ouvir, vai ser único para você. Pode ser que o instinto te diga que você precisa sair de uma situação. Pode ser que o desalinhamento te diga que você precisa parar de agradar todo mundo e começar a viver para si. Pode ser que o luto te diga que você precisa dar espaço para uma tristeza que ficou represada por anos. O que quer que seja, a resposta vai ser real, vai ter peso, vai ser diferente de respira fundo e vai passar. Porque não é isso. Isso não passa. O que passa é a necessidade de fingir que não está sentindo. E quando você para de fingir, algo muda.
Não de um dia para o outro, não de forma dramática, mas muda, porque você para de lutar contra si mesmo e começa, talvez pela primeira vez, a ouvir o que você mesmo tem a dizer. Isso que estou falando aqui vai na contramão do que o mundo te oferece. O mundo oferece rapidez, diagnósticos rápidos, soluções rápidas, nomes que fecham a questão antes que ela se abra. E eu entendo o apelo. A incerteza dói. O não saber dói. Mas há um custo que ninguém calcula. O custo de uma vida vivida em fuga de si mesmo. Você pode passar décadas inteiras sendo altamente funcional, trabalhando, relacionando, produzindo, enquanto silencia sistematicamente tudo que tenta te dizer o que de fato está acontecendo dentro de você. E no final, você vai se perguntar por que, com tanto esforço, a vida ainda parecia vazia. A resposta vai estar nas vezes em que você sentiu o sinal e foi rápido demais para ouvi-lo. Não estou dizendo que ouvir é fácil. Não é. Não estou dizendo que vai resolver tudo. Não vai. Mas estou dizendo que a pessoa que aprende a se ouvir, genuinamente, sem pressa, sem fugir, vive uma vida fundamentalmente diferente daquela que não aprende. Não necessariamente mais fácil, mas mais verdadeira. E tem algo na verdade, mesmo quando dói, que a ilusão nunca vai conseguir substituir. Você sente isso. Em algum lugar. Você já sabe disso. Agora a pergunta é: você está disposto a parar tempo suficiente para ouvir? Não vim te motivar. Vim te mostrar o que você ainda não quis ver.